Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Primeiro eu vou pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Tá? Você que assiste os nossos canais, nos ajude a divulgar esse canal. Um canal de teologia católico gratuito pela internet. Tá? Não, de graça, nós não cobramos nada, só cobramos a sua inscrição. Então, por favor, nos ajude aí, passe para outras pessoas, nos grupos da igreja, você que às vezes tem vários grupos da igreja, peça, tá? Até para a gente poder aprender a doutrina católica, principalmente nós que trabalhamos na igreja. Então eu venho insistindo muito, para a gente estudar o catecismo da igreja. Estamos fazendo vários vídeos aí estudando a doutrina católica. A gente que trabalha na igreja, eu sou catequista, mas todos nós, se você é ministro, o Papa João Paulo II, ele pediu, quando ele elaborou esse catecismo, que era para todo católico estudar e aprender o catecismo, porque é a nossa doutrina, tudo aquilo que nós cremos. Aqui não tem erro de doutrina para nós católicos. Aqui é a interpretação da igreja, da Bíblia e da tradição, tá? Do magistério da igreja, da Bíblia e da tradição. Então, gente, tudo que a gente precisa aprender sobre a doutrina católica está aqui no catecismo, tá bom? Nós estamos estudando os sacramentos, tá? Nós vamos estudar todos os 7 sacramentos. Com a graça de Deus, já temos aí bastante aulas aí, estudando sobre o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento. É o batismo que nos coloca dentro da igreja, não é? Apaga o pecado original, tá? E todos os pecados pessoais, nos torna filhos de Deus. Por quê? Por adoção, porque o único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós passamos a ser membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Tá? Então, gente, é muito importante o sacramento do batismo. Então, outras aulas nós já estudamos. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1262 do Catecismo. 1262. A página é 351 do Catecismo amarelinho, se você quiser me acompanhar. Página 351, parágrafo 1262. Qual que é o título?
a graça do batismo. Então, o batismo, gente, é uma graça. Todos os 7 sacramentos é uma graça, vem de Deus. Tá? A primeira aula que eu fiz sobre sacramentos, eu expliquei sobre isso. Todos os 7 sacramentos são ministrados pelo poder do Espírito Santo. Eles acontecem independente se eu creio ou não, porque é Deus que opera. Tá? Agora, o fruto, não é, do sacramento aí depende de mim. A graça é Deus quem dá, vem de Deus, eu não mereço a graça, mas Deus me dá. Agora, o fruto do sacramento aí depende de mim. Se eu vou lá receber o sacramento de qualquer jeito, não vai dar fruto na minha vida. Então, e o batismo, gente, ele nos dá uma. Nós vimos na aula passada, né? A gente morre, né, para o pecado e ressuscita para uma vida nova, uma vida de cristãos. É o batismo que me dá, não é, essa convicção de que eu sou cristão, que eu tenho que seguir Jesus Cristo, tenho que pregar o Evangelho, não é? E depois ele vai me dar o céu. Né? Então, gente, a igreja insiste muito nisso. Pega a sua carteirinha lá de batismo, sua certidão de batismo, tira uma xerox e coloca lá no na sua casa, para você lembrar que o batismo vai te levar para o céu. Jesus disse isso: quem crer e for batizado será salvo. Tá? Então, você pode ter qualquer diploma na sua casa, mas nenhum deles vai te levar para o céu. O batismo vai. Então, é importante você ter aí a sua certidão de batismo. Tá? Tem gente que nem sabe o dia que foi batizado, quem foi o padre, não está nem aí. Tá? Hoje as pessoas não estão nem aí. Então é importante a gente saber o dia que a gente foi batizado, quem nos batizou. Não é? Foi o dia que eu entrei para Deus, o dia que Deus abriu o céu para mim. Eu só não vou conseguir o céu se eu não quiser. Tá bom? Então hoje nós vamos continuar aí a graça do sacramento do batismo. Tá? Parágrafo 1262. Vamos lendo e vamos explicando. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. Todo sacramento tem um rito. Tá? E se ele não for celebrado igual está ali, o sacramento não vale. Então a graça de Deus não acontece, não opera. Tem que ter todo sacramento tem que ter uma matéria. Qual é a matéria do sacramento do batismo? A água. Se não tiver água, não tem batismo. Não pode ser café, não pode ser refrigerante, nem cerveja. Então tem que ser água. E tem que fazer exatamente como a igreja ensina o rito, o ritual. Né? Qualquer pessoa pode batizar em perigo de morte, mas tem que batizar como a igreja ensina. E quando a gente vai batizar na igreja, o padre também, né, tem o ritual do batismo. Não é? Então, todo aquele ritual ali tem que acontecer para que a graça aconteça. O mergulho, a palavra batismo significa mergulho. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação. Então, por que a gente joga a água na criança ou no adulto que seja? Não é? Por quê? E a gente, né, abaixa a pessoa, né, seja adulto, seja criança, e a pessoa abaixa e volta. Como se ela morresse, é um rito de purificação. Como se ela morresse e quando ela sobe, ela está ressuscitando para uma vida nova. Tá? Mas também da regeneração e da renovação. Ok? Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Então, isso está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. João, capítulo 3, versículo 5. Então, esses dois textos aí falam o que o catecismo está dizendo aqui. Tá? Que quando nós somos batizados, tá? Primeira coisa é para purificar
né, para a purificação dos nossos pecados. Ah, mas a criança não tem pecado. Claro, a criança não tem pecado pessoal, mas ela tem o pecado original que nasce com ela. Não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. Todo aquele que é homem, que é mulher, nasce com o pecado original. Só Jesus e Nossa Senhora não tiveram pecado original. Tá? Então, se é homem, se é mulher, nasce com o pecado original. Tá? Então, o batismo ele nos purifica de todos os pecados, o original e o pessoal, se for adulto. Tá? E o novo nascimento no Espírito Santo. Olha que coisa bonita. Então, gente, a gente passa a ter o Espírito Santo no batismo. Tá? Então, quando a gente é batizado, o Espírito Santo floresce em cada um de nós. Não é? Então, olha que coisa bonita. Então, agora, eu e você temos o Espírito Santo. Para quê? Para testemunhar Jesus. Tá? Não importa, seja criança, seja adulto. A gente tem a graça de Deus, a graça do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, aquilo que eu já venho falando aqui há muito tempo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. São Paulo diz, não é? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no meio de nós. Por isso que quando a gente peca, o Espírito Santo já não está mais em nós, porque ele é santo. Se ele é santo, ele não pode compactuar com o pecado. Então, quando a gente comete um pecado, o Espírito Santo já não está mais em nós. Aí eu preciso me arrepender e me confessar para aí eu ter de novo o Espírito Santo, a Santíssima Trindade dentro de mim. Lembrando que o Espírito Santo é Deus. Então, Deus está presente. E Deus não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo não se separam. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro de nós. Tá? Então, é o batismo que faz isso. E depois a crisma vai aflorar isso mais ainda, mas no batismo a gente já recebe o Espírito Santo. E depois no crisma, né, nós não recebemos de novo o Espírito Santo, que já está em nós no batismo. Né? Mas como a maioria recebe quando criança, então agora no crisma você já está adulto. Então agora você mesmo vai testemunhar esse Espírito Santo. No seu batismo criança, quem vai testemunhar para você? O seu pai, a sua mãe, os padrinhos e a igreja, porque você ainda é criança, né? Agora quando você é adulto, não, aí você mesmo, né, já é um soldado de Cristo, tá? Mas não é a nossa aula de hoje, não é a crisma, a nossa aula de hoje é o batismo. Então, no batismo, todo cristão recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós, ok? Esse é o parágrafo 1262. Aí eu volto a falar o que eu venho falando. E você não quer isso? Você não quer isso para o seu filho? Você que é pai, você que é mãe, você não quer o Espírito Santo para o seu filho? Você não quer que seu filho seja filho de Deus? Você não quer que seu filho seja membro da igreja? Olha quanta graça você está perdendo. E tem gente aí não querendo batizar hoje o filho mais. É uma pena. Outra coisa, para a remissão dos pecados. Tá? Parágrafo 1263. Aí agora o catecismo vai desdobrar isso. O que quer dizer isso? Essa remissão dos pecados. Tá? Remissão quer dizer apagar. Ok? Pelo batismo, é o parágrafo 1263. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Olha aí, parágrafo 1263. Não estou inventando nada. Você pode ler aí no seu catecismo. Então, gente, o batismo apaga todos os pecados pessoais e o pecado original. Está lá no Salmo 50, é só você ler. Eis que eu nasci na culpa. Olha aí. A criança não tem culpa, mas ela nasce com esse pecado. É o pecado original. Tá? E o adulto perdoa todos os pecados, pessoal e original. Então, todos os pecados são perdoados no batismo. O pecado original, olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tudo que eu estou falando para você, estou lendo aqui. Não estou inventando nada. Tá? Por isso que você pode confiar em mim. Porque eu não falo nada meu, eu não dou opinião nenhuma minha. Está tudo aqui no catecismo da igreja e na palavra de Deus. E na tradição da igreja. Então você pode confiar na minha palavra, que eu não vou te enganar. Você pode não querer seguir o que eu estou falando. Isso aí, Deus vai te dar liberdade para isso.
Mas eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não quero de hoje para amanhã, se eu morrer, Jesus me chamar lá e falar, você ensinou coisa errada. Eu não mandei você ensinar isso. Então Deus vai me cobrar isso. Eu como professor, como catequista. Por isso que eu falo, gente, que a gente precisa estudar o catecismo. A gente que é catequista, você que trabalha na igreja, em qualquer parte da igreja. Porque, gente, não é só o padre, não. Não é só o diácono, não. Nós também somos evangelizadores. O evangelho tem que ser pregado e nós, a igreja confia na gente. O Concílio Vaticano II abriu para os leigos. Agora, tem leigo aí, gente, pregando mais do que padre. Eu vejo na internet leigos pregando muito mais do que padre. Porque antigamente era só padre que podia fazer isso. Tá? Então, gente, olha a responsabilidade que nós temos. Eu vou falar coisa errada aqui. Depois eu não vou dormir. A minha consciência vai pesar. Tá bom? Então, por isso que está aqui, depois você pode ler. Então, ele apaga todos os pecados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Olha aí, tá vendo? O pecado, ele tem a culpa e ele tem a pena. Tá? A culpa é perdoado na confissão. Tá? Mas para você se confessar, você precisa ser batizado. Você não pode receber nenhum sacramento sem ser batizado. Então, como é que eu vou confessar se eu não sou batizado? Então, por isso que a gente explica para os nossos alunos. Né? Para você confessar, para você casar, para você receber qualquer sacramento, você precisa ser batizado. Então, se não é batizado, tem que batizar primeiro. Então, o batismo perdoa a culpa e perdoa também a pena. O que é a pena? É o estrago que o pecado deixou. Tá? O pecado, gente, ele prejudica a gente e prejudica a igreja. Tá? Então, se você não pagar aqui nesse mundo, você paga depois da morte, no que a igreja chama de purgatório. Então, o batismo apaga tudo. Tá? Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus. Olha que coisa bonita. Gente, se você for batizado e você morrer, você pode ir direto para o céu, se você não pecar de novo. Por isso que a igreja ensina, em perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar. Em perigo de morte, para a pessoa não morrer sem batismo, porque é o batismo que vai nos colocar no céu. Nós vimos na aula passada, se não é batizado, aí tem que entregar para Deus a misericórdia. Tá? Então, gente, qualquer pessoa pode ser batizada. Então, aprenda o rito do batismo. Tá? Para você batizar uma pessoa se ela estiver em perigo de morte. Em perigo de morte. Já expliquei isso aqui várias vezes. Não vai sair batizando todo mundo achando que você tem poder para isso. Não tem. Tá? Mas em perigo de morte você pode batizar. Então, jogue água 3 vezes na cabeça da pessoa e fale: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Nem o pecado de Adão. Qual é o pecado de Adão? O pecado original. Todos nós nascemos com ele. Tá? Nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. Olha aí, tá vendo? Então, gente, olha que coisa forte. O pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. O que é o inferno? Separação de Deus. O que é o céu? Comunhão com Deus. Por isso que eu já expliquei aqui, quando a gente estudou o credo, eu expliquei isso. O céu, o inferno e o purgatório não são lugares, são estados de alma. Porque a alma não ocupa espaço. Tá? A vida no além, gente, não é a mesma vida daqui. Aqui tem espaço, tem tempo. No céu e no inferno não tem espaço, não tem tempo, não tem nada. Entendeu? Então o que é o inferno? É você ser separado de Deus. E o céu é comunhão com Deus. Por isso que Nossa Senhora ouve as nossas orações, os santos ouvem as nossas orações. Eles não são onipresentes, oniscientes, onipotentes, mas eles estão em comunhão com Deus. E onde está Deus, está todo mundo. Está os anjos, está os santos, está Nossa Senhora. E o inferno é a mesma coisa. Então, gente, o pecado nos separa de Deus. Então, os sacramentos é para isso. Para quando eu cometer um pecado, para me poder
ter a graça de Deus. Então, primeiro o batismo, depois. Aí eu fui batizado, tô zerado diante de Deus, mas aí eu cometi um pecado. Aí vem a confissão. Não é a nossa aula de hoje, mas só para você entender a importância dos sacramentos, de todos os sacramentos. Primeiro é o batismo, mas e os pecados que eu cometo depois do batismo? Aí precisa da confissão, que é o outro sacramento que nós vamos estudar aqui. Tá bom? Então esse é o parágrafo 1263. Então, gente, esse é o perigo do católico abandonar a igreja. Eu já falei isso aqui muitas vezes. É chamada apostasia. Porque você não vai ter mais os sacramentos. Nenhum deles. Nenhum dos 7 sacramentos tem nenhuma outra religião. Então, o católico que ele abandona a igreja católica, ele pode perder a salvação. Pode perder. Porque ele não tem mais os sacramentos. E Jesus... mas o único salvador não é Jesus? Mas Jesus salva através da igreja, através dos sacramentos. Quem te batiza? A igreja. Quem te confessa? A igreja. Quem te dá o crisma? A igreja. Quem que te casa? A igreja. Entendeu? Quem te dá a unção dos enfermos? A igreja. Então a salvação é através de Jesus, mas Jesus entregou isso na mão da igreja. E é isso que as pessoas não entendem. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cristo sim, igreja não. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Você não pode separar a cabeça do corpo. Tá? Então a salvação é em Jesus? Sim. Mas Jesus entregou a salvação na mão da igreja. Entendeu? Então o sacramento, gente, é uma graça de Deus. E você vai perder essa graça? Tá? Então eu estou sendo muito sincero. Eu não me preocupo com aquele que nasce na outra religião. Não, ele não tem culpa. Ele não tem culpa nenhuma de nascer em outra religião. Mas o católico que é católico, foi batizado, crismado, recebeu todos os sacramentos e muda de religião, ele pode perder a sua salvação. Ele pode perder, porque não tem mais os sacramentos. Ok? Então, é muito sério essa questão. Agora o parágrafo 1264. No batizado, tá? Porém, certas consequências temporais do pecado permanece. É o que nós chamamos de concupiscência. O que é isso? A tendência ao mal, que São Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Entendeu? Então isso é o que o catecismo está dizendo aqui. São as consequências temporais do pecado. Tá? Permanecem tais como... Aí ele vai dar exemplos. Os sofrimentos. Olha o que o catecismo está dizendo aqui. Tá? Tais como os sofrimentos. Todo mundo aqui sofre. Pode ser batizado ou pode não ser batizado. Mas agora agora eu já recebi o sacramento, mas continuo sofrendo. Por quê? O catecismo está explicando aqui. Porque fica a sequela, a consequência que o pecado deixou. É o que nós chamamos de concupiscência da carne, que está lá também na Sagrada Escritura. Então, gente, não tem ninguém que não sofra. Tá? É uma mentira. Não caio nesse jogo. Venha para a minha religião que você não vai sofrer. Mentira. A menos que você não vá pecar. Sabe quem é que não sofre? Quem não peca. Você peca, então você vai sofrer. Entendeu? São Paulo é bem claro. O salário do pecado é a morte. E ele vai dizer aqui, os sofrimentos, a doença. Mas eu sou batizado e eu fico doente. Mas vai ficar, porque é uma consequência do pecado. Tá? O fato de eu ser batizado, crismado, de eu ter a graça de Deus, não quer dizer que eu não vou sofrer, que eu não vou ter uma doença. Igual esse povo aí enganador. Esses charlatões. Eu não tenho medo de dizer. Esses charlatões. Venha para a minha religião, venha para a minha igreja que você não vai sentir mais nada, você não vai ter uma dor de cabeça. Se fosse assim, ninguém morria. Se fosse assim, ninguém tinha câncer, ninguém tinha outras doenças. Aonde que está escrito isso? Onde está escrito? Onde que Jesus disse isso? Que o cristão não vai sofrer, que o cristão não vai ter doença? Entendeu? O catecismo está bem claro aqui. Sofrimentos, a doença, a morte. Porque São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Tá? Então todos nós vamos morrer. Infelizmente. Ou as fragilidades inerentes à vida
como as fraquezas de caráter e etc. Isso tudo, gente, é do pecado original. Tá? São as sequelas do pecado original. Por que o Lutero não acreditava no pecado original? Porque justamente por isso. Como é que pode eu ser batizado e continuar com isso? Mas isso é do ser humano. Tá? O pecado original adoeceu a nossa natureza. E não só a nossa natureza, mas a natureza do mundo inteiro. Por que o mundo tem que ser renovado quando Jesus voltar? Porque ele ficou doente. Ele tem que ser renovado. São Paulo diz bem claro isso lá em Romanos capítulo 8. A própria criação geme como dores de parto, esperando a manifestação do Filho de Deus, para que ela também seja renovada. Então, gente, tudo ficou... Por que tem furacão? Por que tem tsunami? A natureza ficou... Não era para acontecer nada disso. Não era para acontecer nada de ruim no mundo. Mas o pecado original ele é terrível por isso. Ele enfraqueceu tudo. Não só a nossa natureza, mas a natureza humana de tudo. Tudo ficou prejudicado. Entendeu? Assim como a propensão ao pecado, aquilo que eu expliquei, a tendência ao pecado, não é? Gente, quem é que quer pecar? Quem é que quer fazer o mal? Ninguém quer. Entendeu? Não, ninguém quer fazer. Por isso que a gente não pode julgar. Por que Jesus fala, não julgueis para que não sejam julgados? Por que Jesus diz isso? Porque às vezes a pessoa peca sem querer. A menos que tenha algum desvio mental, alguma coisa assim. Mas ninguém faz alguma coisa errada, gente, porque quer. É a nossa fraqueza humana. Eu falo por mim. Gente, quando eu cometo um pecado, a minha consciência me acusa. Mas eu sou fraco. Aí eu acabo caindo. Eu me confesso. Eu já expliquei isso aqui. Às vezes eu me confesso aquele pecado e vou lá e cometo aquele pecado de novo. Mas por quê? É a minha natureza que é fraca. Eu sou fraco. Nós não temos aqueles pecadinhos de estimação, né? Que você fala que você não... Não, hoje eu não vou cometer. Igual o Padre Léo falava, né? Não, hoje eu levantei e não vou cometer esse pecado. Você vai lá e comete. Entendeu? É a nossa natureza que é fraca. Então não é que nós somos ruins. Não, ninguém é ruim. É o pecado original, as sequelas do pecado dentro de nós. Ok? Então a gente tem que trabalhar isso. Vivendo na graça de Deus, rezando, fazendo penitência. Por que a gente faz penitência? Não é só na quaresma. Não é? Por que a gente reza? Para ter a força de Deus para poder vencer tudo isso. Senão a gente não vence. Sozinho a gente não vence. Tem pecados, gente, que são maiores do que nós. Eu falo por mim. Entendeu? Eu tenho pecados que parece que eu não vou conseguir vencer. Então eu tenho que botar o joelho no chão. Não é? Então tem, às vezes, por que a gente fica às vezes, lutando contra o pecado 20, 30, 40 anos? Por quê? Justamente por quê? Porque realmente nós somos fracos. Tá? A propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou metaforicamente, incentivo ao pecado. Olha aí, tá vendo? Já expliquei sobre isso. Se você quer aprender sobre isso, leia Romanos capítulo 7. São Paulo explica isso direitinho. Tá? Romanos capítulo 7. Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 7. São Paulo explica isso maravilhosamente. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Mas não é que eu faço. É o pecado que está dentro de mim. Entendeu? É isso. Deixada para os nossos combates. Olha, então a vida, gente, é um combate. Então você tem que combater até você morrer. Não adianta. O bem e o mal, gente, vai estar ali combatendo ali dentro de nós ali até a gente morrer. Então a vida é um combate contra nós mesmos, contra a nossa natureza que é fraca mesmo. Ah, eu sou o fortão, eu sou o bambambam. Não acredite nisso. Por isso que a Bíblia diz lá bem claro, para a gente não confiar no ser humano. Por quê? Justamente por isso. Porque nós somos falhos. A gente fala que é forte, daqui a pouco nós estamos caindo. Tá? Então a vida é um combate. A concupiscência não é capaz
de prejudicar aqueles que não consentindo, né? Isso é importante. Gente, uma coisa que a gente tem que entender. Sentir não é pecado. O pecado é consentir. O que é isso? Só para você entender. Eu acho que a gente vai poder explicar isso melhor quando a gente for estudar moral. A moral católica explica muito bem isso. Por exemplo, é pecado adulterar? Claro que é pecado. Tá? Veja, eu sentir vontade de adulterar não é pecado. O pecado é eu consentir. Porque o fato de eu sentir vontade de adulterar é o pecado que está dentro de mim. Agora, se eu não consentir, eu não cometo pecado. Tá? Eu tenho vontade de adulterar, mas eu não vou adulterar. Aí, tá vendo? Então, eu estou dominando, né, o meu pecado. Agora, se eu consentir e for lá e pecar, aí sim. Aí é pecado. Tá? Então, o pecado não é sentir. Ninguém tem... A questão da prática homossexual, da homossexualidade. Que o pessoal está falando muito hoje nisso aí. Gente, ninguém não, por que a gente não pode julgar? Igual estão metendo a lenha no papo. Nós não podemos julgar quem é homossexual porque ninguém tem culpa. Assim como eu não tenho culpa de desejar uma mulher que não seja minha, a pessoa não tem culpa de desejar um homem desejar um outro homem e uma mulher desejar outra mulher. É culpa do pecado que está dentro de nós. Agora eu não posso ir lá praticar. Assim como se eu sou casado eu não posso ter outra mulher, também quem é homossexual também não pode ter prática homossexual, nem com homem nem com mulher. Então eu tenho que viver na castidade. Eu desejo aquela pessoa, mas por amor a Deus eu não vou pecar. Entendeu? Então o pecado, gente, é para todo mundo. Não é só para homossexual, é para quem é hétero também. Quem é hétero também precisa vigiar. Não é só quem é homossexual. Entendeu? Quem é hétero também. Entendeu? Porque a gente vive no mundo onde é muito difícil não pecar. É só você ver a internet hoje. Você liga a internet, nós que somos homens, eu vou falar por mim que eu sou homem. Você liga a internet e vê uma mulher de saia curta, de biquíni, aqueles, como dizia o Padre Léo, né, mostrando tudo. Então quer dizer, tem gente que tem a natureza mais forte, mas tem gente que tem a natureza mais fraca. Entendeu? Então, desde o momento que eu não consinto naquilo ali, eu posso até sentir vontade de pecar, mas eu não posso dar vazão ao meu desejo. Aí vem a graça de Deus. Aí, não, Senhor, tira isso de mim. Aí o que você tem que fazer? Fugir. Por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Como que a gente vence o pecado e vence a concupiscência que ele está falando aqui? Fugindo das ocasiões. Isso eu procuro fazer. Tá? Se eu sei que ali naquele lugar eu vou pecar, eu não vou passar ali, vou passar aqui. Se naquele bar ali eu vou pecar, então eu não vou passar no bar. Entendeu? Então, gente, é o que eu estou falando. Sentir não é pecado. O pecado é você consentir. Tá? Então, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, gente, é a graça de Cristo que faz a gente poder vencer tudo isso. Não adianta você falar que você sozinho vai vencer, que você não vence mesmo. Entendeu? Não adianta, amigo. Não adianta. Se não tem a graça de Deus, se não tem a graça de Cristo, todos nós estamos perdidos. Mais ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E o Concílio de Trento também falou sobre isso. E quais são as regras? Qual é a nossa regra? É os 10 mandamentos, são os mandamentos. Como é que eu sei que eu estou na regra de Deus, igual está falando aqui? Não é? Nenhum atleta vai receber a coroa, a glória, não é? Se não tiver lutado segundo as regras. E como é que eu posso lutar? Quais as armas que eu tenho para lutar contra o pecado? É os 10 mandamentos, que é a base da nossa moral, porque nós estamos falando aqui de pecado, não é? O batismo é para quê? É para mim apagar tudo isso. Mas e se eu cometer pecados depois, tem a confissão.
Mas nós estamos falando aqui de pecado. Então qual é o remédio para o pecado? A graça de Deus. Tá? Então qual que é a regra? É os mandamentos. Tá? Inclusive a terceira parte do catecismo aqui, nós vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Entendeu? Lembra que aquele jovem perguntou para Jesus: mestre, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Não é? Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. Olha aí, então a regra não é só para os judeus, é para nós cristãos também. Os 10 mandamentos não caducaram. Tá? Então é os mandamentos que vai, é a minha regra, é a minha conduta, é o meu agir, para mim não pecar. Os 3 primeiros se referem a Deus, e os outros 7 se referem ao próximo, amar a Deus, amar o próximo, para mim não pecar. Tá? Igual eu falei aqui do adultério. Entendeu? Não, mas o adultério é um mandamento. Não pecar contra a castidade. Não cometerás adultério. Então, por amor a Deus, mesmo que eu queira adulterar, eu não vou adulterar. Tá? Então, desde o momento que eu não consinta nisso, mesmo que eu tenha desejo, mas eu não consinta naquilo ali, eu não cometi pecado. Enquanto eu estiver lutando, é o que ele está falando aqui. Enquanto eu lutar, eu vou receber a coroa. Agora, se eu desistir, eu não posso desistir. Eu posso cair 10 vezes, mas eu tenho que me levantar 10 vezes. Tá? Então, tá bem claro aí. Depois você lê lá. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ok? E diz aí também o catecismo que o batismo nos faz uma nova criatura. Gente, esse texto de São Paulo é maravilhoso. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então você lê esse texto que é maravilhoso. Né? Eis que nós agora somos uma nova criatura. Tá? Quando a gente é batizado, gente, quando a gente recebe os sacramentos, a gente é uma nova criatura. Né? Ou seja, agora não importa o que eu fiz de errado, não interessa. Jesus nunca fez a pergunta sobre o passado de ninguém. O que você fez lá no passado? Se você roubou, matou, adulterou, Deus não quer saber mais. Você se arrependeu, não quer mais fazer isso, quer viver uma vida nova, né? Deus não vai levar em conta mais aquele pecado. Ok? Então, gente, isso é muito bonito. O batismo não somente purifica, tá vendo? É uma purificação de todos os pecados, como nós já falamos, mas também faz aquele que vai ser batizado, que chama-se neófito, tá? Uma criatura nova. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Lê esse texto, belíssimo, eu amo esse texto. Né? Leia lá. Né? Olha só o que ele fala. É uma nova criatura. Então nós somos uma nova criatura a partir do nosso batismo. Olha só que bonito, olha que lindo. Um filho adotivo de Deus. Gente, isso é lindo demais. Tá? Isso está lá em Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7. Gente, eu acho que a gente ainda não parou para pensar na profundidade disso. A gente não parou para pensar nisso ainda. Senão a gente não deixava ninguém sem batismo. Você sabe o que é você poder chamar a Deus de Pai? Coisa que lá no Antigo Testamento ninguém podia fazer. Agora não. Agora eu posso chamar Deus de Pai. Abá. Meu Pai. Pai Nosso. Por que eu falei a questão do Pai Nosso? Porque antigamente não se podia rezar o Pai Nosso antes de ser batizado. Porque agora eu sou um filho de Deus, eu sou um membro da igreja. Então, Deus é nosso Pai. Tá? Então agora eu posso chamar a Deus de Pai. Eu sou um filho adotivo. Deus me adotou como filho. Porque, já expliquei, o único filho de Deus é Jesus Cristo. Agora, por adoção pelo batismo, eu também sou filho. Se eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo. Quem não quer isso? Gente, isso é maravilhoso. Eu poder chamar a Deus de Pai. E você não quer isso para o seu filho? Me perdoe falar. Você pode ficar com raiva de mim. Mas o seu filho que não é batizado não é filho de Deus. É criatura. Mas não é filho de Deus. Não adianta. Eu tenho que falar a verdade. É o que eu estou falando. Eu não estou aqui para enganar ninguém, gente. Se você tem um filho que não é batizado, ele não é filho de Deus. Ele é criatura. Não adianta ficar com raiva de mim. Entenderam? Agora, se você batizou seu filho, agora sim. Agora ele é um filho amado. Deus o adotou. Não é?
Isso é maravilhoso. Que se tornou, olha que palavra pesada, que se tornou participante da natureza divina. Não quer dizer que eu sou Deus. Quando eu sou batizado, quer dizer que eu sou Deus? Não, não é isso. Quando ele diz aqui, participante da natureza divina, porque agora eu tenho a dignidade de filho. Assim como Jesus está lá diante de Deus, lá sentado à direita do Pai, simbolicamente, eu também vou ter essa graça se eu me portar como um filho de Deus. Agora a responsabilidade é minha. Agora eu sou um filho amado de Deus. Por isso que você não pode viver de qualquer jeito mais. A pessoa que é batizada, gente, ela não pode viver mais de qualquer jeito. Agora eu sou um filho amado de Deus. Então eu não posso mais ficar no pecado, eu não posso mais estragar o meu corpo na prostituição, na bebida, no cigarro, na droga. Agora eu sou um filho de Deus. Deus me ama, Deus está aqui dentro de mim. E você vai se estragar, vai estragar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, onde Deus mora ali dentro? Com a droga, com a bebida, com o sexo fora do casamento e outras coisas? Aí você está sujando. Aí você não está sujando só o seu corpo. Você está sujando Deus que mora dentro de você. Por isso que Deus não está mais ali. Olha que coisa pesada, olha que coisa forte. Eu jamais, depois que eu fui batizado, eu já vi muita gente falar isso. Ah, eu não valho nada, eu sou um lixo. Você vai chamar um filho de Deus, um filho amado de Deus, que Jesus morreu na cruz por mim e por você, de lixo, que você não vale nada? Antes de batizar, você pode até falar isso, porque você é uma criatura. Mas agora eu sou um filho amado de Deus, eu sou irmão de Jesus Cristo. Eu tenho, é o que o Padre Léo falava, agora eu tenho um bilhete para entrar no céu. Agora eu tenho bilhete para entrar no céu, eu só não vou entrar se eu não quiser. E eu sou um lixo? Você está chamando a obra de Deus de lixo? Entendeu? Não, eu não sou lixo, não. Eu sou um miserável, um pecador, né? Mas eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. O que mais eu vou querer? O que mais nós queremos? Deus já fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa. Agora cabe a gente fazer a nossa. Então, eu participo da natureza divina, por quê? Porque agora eu tenho a herança. Né? A minha herança agora é o quê? É o céu, é aquela música. O meu lugar agora é o céu. Se eu não for para lá, a culpa não é de Deus, a culpa agora é minha. Por isso que Deus não joga ninguém no inferno, que eu já falei. Tá? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Depois você lê lá, onde São Pedro fala isso. Eu sou um membro de Cristo aí. 1 Coríntios 6, versículo 15. É o que eu acabei de dizer. 1 Coríntios 6, 15. Agora eu sou membro de Cristo. Porque Jesus Cristo agora é meu irmão. Nós somos uma família. A família de Deus. E co-herdeiro com ele. Romanos 8, 17. Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Eu acabei de falar, está aqui no catecismo. E está na palavra de Deus, não estou inventando nada. Então, eu e você agora somos templos do Espírito Santo. Ou seja, Deus mora aqui no meu e no seu coração. Olha que coisa pesada. Isso tudo é pelo batismo. Isso tudo é para quem é batizado. Quem não é batizado, esquece tudo isso que eu estou falando aqui. Me desculpe falar para você. Não tem graça nenhuma. Essas graças aqui todas é para quem é batizado. Quem não é batizado não tem nada disso. Último parágrafo de hoje. 1266. A Santíssima Trindade, tá vendo? A Santíssima Trindade, gente, é um Deus só, não se separa. Pai, Filho e Espírito Santo. Dá ao batizado, então nós somos batizados na Trindade. Por isso que Jesus fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que muitas igrejas aí, a igreja não aceita o batismo. De algumas igrejas protestantes, que fica batizando em nome de Jesus, como eu já vi. Batismo em nome de Jesus. Que batismo em nome de Jesus? Coisa nenhuma. Batismo tem que ser em nome da Trindade. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem que você vai obedecer? Jesus ou o pastor lá? Fulano lá, que não sei nem se é pastor. Então quer dizer, por isso que eu estou falando, siga a verdade, siga Jesus Cristo, não siga A, B ou C.
Então a Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante para você ser santo. Por que muitos santos foram canonizados? Porque foram batizados. Um dia eles foram batizados e agora estão lá diante de Deus, no céu, intercedendo por nós. E eu e você aqui, não é? Mesmo a gente, com todos os nossos pecados, a gente pode buscar a santidade. Então, gente, a santidade é para todos. Então, os sacramentos é para a gente chegar à santidade, para ir para o céu. Porque se a gente não for santo, a gente não vai para o céu. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. A graça da justificação, a qual, aí aqui tem 3 pontos aqui que o catecismo vai abordar. Primeiro, torna-o capaz, então o batizado, né, a Santíssima Trindade, faz o que no batismo, no nosso batismo? Torna capaz de crer em Deus. Olha aí, tá vendo? Crer em Deus, gente, é testemunhar a Deus. Crer não é só dizer que Deus existe, mas crer com a vida, com o testemunho. Não é só com a boca. Entendeu? Com a boca, gente, o diabo também acredita. Crer em Deus aqui quer dizer testemunhar com a vida. Tá? Não é crer em Deus, só dizer que Deus existe com a boca. Entendeu? Não, não é isso. Isso o diabo também faz. De esperar nele, nele quem? Deus. E de amá-lo por meio das virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e amor. Está lá, Carta aos Coríntios, capítulo 13. Então o batismo também coloca em nós a fé, o amor e a caridade. Tá? Ah, mas fulano lá não é batizado e faz caridade. Ele não faz caridade, ele faz filantropia. Como as outras religiões também fazem filantropia. Caridade é uma coisa, filantropia é outra. Caridade é você fazer por amor a Deus, porque você é o filho de Deus e Deus é meu pai. Aí é caridade. Agora filantropia qualquer um faz. Entendeu? Então tem diferença. Segundo, concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Então você já recebe os dons do Espírito Santo, que na crisma aflorece. Mas você já tem os dons do Espírito Santo no batismo. Fortaleza, temor de Deus, piedade, conselho. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora, no dia de Pentecostes, eu quero fazer um vídeo sobre os dons do Espírito Santo. Que todos nós recebemos no batismo e depois floresce no crisma. Tá? Terceiro, permite crescer no bem pelas virtudes morais. O que é isso? É você evitar o mal e fazer o bem. Tá? Então você vai ser impulsionado, você vai querer fazer o bem. Por que a gente faz o bem, faz caridade, ajuda as pessoas? É porque eu sou bom? Não. Jesus foi bem claro, só Deus é bom. Então se você não tem o Espírito Santo dentro de você, você não consegue fazer nada de bom. Tudo aquilo que você fez de bom até hoje na sua vida, para você e para os outros, não é você que fez. É Deus através de você. Da graça de Deus que está em você. Pelo batismo, o crisma e os outros sacramentos. Porque o mérito, gente, não é nosso. Não. Nós não temos esse tipo de poder. Então, é a graça de Deus e isso nós recebemos no batismo. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural, olha aí. Então, gente, é uma coisa sobrenatural. O sacramento, gente, ele é sobrenatural. Por isso que é Deus que opera. Do cristão tem a sua raiz no santo batismo. Então, tudo, gente, começa no batismo. É o ponto de partida. Aí depois, né, vem os outros sacramentos e a graça de Deus vai atuando aí na nossa vida. Mas o ponto de partida é o santo batismo. Então, porque ele se refere aqui ao batismo como santo batismo. Ok? Uma coisa sagrada, santa. E você está privando, né, muitas vezes, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, não é? Fazer o quê? Aí só a misericórdia de Deus mesmo para te salvar. Não acabou, gente. Na próxima aula a gente vai terminar, se Deus quiser, o sacramento do batismo. Nós já fizemos aí, acho que, se eu não me engano, 9 aulas. Se eu não me engano, na semana que vem será a 10ª aula. Olha como é que em Deus tudo é perfeito. Vamos conseguir fazer 10 aulas sobre batismo, gente. Lembrando que o 10
na Bíblia tem uma simbologia de plenitude, né? Como o 7, o 10, o 12. Então, em Deus tudo é perfeito, né? Então, graças a Deus, na próxima aula a gente vai terminar, se Deus quiser, sobre o sacramento do batismo, não é? E depois a gente vai estudar os outros 6 sacramentos. O próximo é o sacramento do crisma. Já estou até vendo aqui que na próxima aula a gente termina o batismo e depois nós vamos começar a estudar o sacramento do crisma, que nós chamamos também de confirmação do batismo. Porque 90% recebe o batismo quando é criança. Já o crisma não, o crisma a gente recebe quando já é adulto, não é? Então a crisma também é chamada de confirmação. Então depois que a gente terminar o batismo, aí nós vamos passar para o sacramento do crisma, que também é muito importante. Não é que tem gente também achando que crisma é facultativo, não é? Ah, não preciso crismar. Não precisa sim, senhor. Faz a primeira comunhão e depois abandona a igreja. Não, senhor, tem que fazer o crisma sim. A crisma não é facultativa, é obrigatório para todo católico. Então, se você ainda não é crismado, já pode correr atrás, tá? Batiza, faz a primeira comunhão, crisma, e depois os outros sacramentos. Amém? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, perguntas e dúvidas. A gente vai estar aí com o maior prazer para te ajudar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.